Olá a todos! Então hoje vamos dar continuidade à leitura comentada do livro da Marilyn Warren, o livro de Netuno, da editora Objetiva, o etéreo e o espiritual refletidos no subconsciente. Hoje vamos para Netuno na casa 2, o vídeo anterior foi sobre Netuno na casa 1. Eu vou ler e dar a minha interpretação ou comentários sobre o trabalho da Marilyn. Vamos lá. Página 110, Netuno na segunda casa. A pessoa com Netuno na segunda casa tende a ser idealista a respeito do uso do dinheiro e dos recursos pessoais. Com frequência, ela não é terrivelmente apegada aos seus bens individuais. Ela tende a encarar as coisas que possui como tutelados sob seus cuidados. E embora possa ficar triste quando precisa se separar de alguma coisa, consegue abrir mão dela quando outros não o conseguem. Ela possui bem, lá no fundo, uma percepção intuitiva de que nada podemos levar conosco. Então, qualquer planeta na casa 2, isso já foi falado aqui no canal várias vezes, tem uma questão financeira. Traz uma questão financeira à maneira do planeta. Então, não é que a pessoa, vamos supor, perde seus bens materiais e fica feliz só porque é Netuno. Não. Netuno, ele é um planeta de idealização. A pessoa necessita lidar com uma questão financeira, porque senão não teria um planeta na casa 2. Só que, de todas as posições, de todos os planetas na casa 2, o planeta Netuno é aquele em que tende a compreender melhor esse processo de idas e vindas materiais. Ele é o planeta da idealização. E quando se tem Netuno na casa 2, pode haver uma percepção de que aquilo que se tem é provisório ou está sob os seus cuidados, como se nada fosse de fato realmente da pessoa. A pessoa já sente como se aquilo fosse apenas algo passageiro ou então algo que está ali para que ela usufrua de uma forma. Ela tem um idealismo voltado para as questões materiais. É isso que a Marilyn está falando aqui. Repetindo, ela possui bem lá no fundo uma percepção intuitiva de que nada podemos levar conosco. Então, é esse desapego que tem em relação aos bens materiais. Continuando o tópico do parágrafo, indiferença com relação aos recursos. Com Netuno na segunda casa, pode ocorrer uma atitude de indiferença com relação às finanças pessoais, a ter uma renda e a tomar conta das suas posses. Algumas pessoas são muito generosas, sendo capazes de dar algo que lhes pertença para alguém que o admire. Elas podem acreditar que os bens materiais, na verdade, não pertencem a ninguém, mas que são para o bem de todos. E que, portanto, devem ficar com a pessoa que se sente mais feliz com eles. Essa perspectiva satisfaz em grande parte o idealismo netuniano. Essas pessoas podem ter a mesma atitude liberal com relação ao dinheiro e podem ser facilmente exploradas pelos seus conhecidos. Ou seja, dinheiro é algo que, para essa pessoa, para algumas dessas pessoas, isso não é regra, né? A gente sabe que em astrologia não é regra, existem também outras características de Netuno na casa 2. Mas uma delas é que a pessoa, ela pensa, o dinheiro é para trazer felicidade. Então, se alguém está precisando, ou se o ato de dar alguma coisa para alguém vai fazer essa pessoa feliz, então é melhor que fique com ela. Netuno na segunda casa pode significar uma atitude fantasiosa com relação ao dinheiro, ou que ele sempre estará presente quando necessário, ou que ele é simplesmente outra das preocupações idiotas do mundo, bem como uma ilusão. Algumas vezes essa posição simplesmente indica negligência ou impraticabilidade com os recursos. O indivíduo poderá esquecer de pagar contas, o que acarretará a cobrança de juros. O saldo no banco pode estar sempre incorretamente calculado, o que resulta na emissão de cheques sem fundos. É na época dos cheques aqui, né? As compras podem sempre custar mais do que o planejado, porque a pessoa é um tanto ou quanto ingênua e não se informa a respeito das taxas adicionais ou simplesmente se esquece delas. Então
aquela questão, né? Alguns podem ter aquele pensamento assim, Deus proverá, não se preocupa não vai faltar nada, que é como ela fala aqui logo no início, né? Ele sempre estará presente quando necessário, ou que é simplesmente uma das preocupações idiotas do mundo, bem como uma ilusão. Então, essa ideia de que é meio que uma acomodação, não, nunca faltou, não é agora que vai faltar, não tem uma razão para dizer isso, né? Porque não tem uma perspectiva ou algo de objetivo, de concreto, mas aquela ideia, né? Que, não vai faltar, nunca faltou, né? Agora que vai faltar, ou Deus proverá, para quem tem esse lado mais religioso aí, espiritual. Então, vamos lá. Ela também pode não se dispor a se sentar e calcular qual será a melhor compra, preferindo simplesmente confiar na sua intuição. As decisões quanto às compras podem se basear no fato de que ela não comeu hoje e não enquanto pode gastar. Ela frequentemente não tem uma ideia clara a respeito de quanto pode gastar e nenhuma ideia de como chegar a essa conclusão. A miúde tampouco se importa com isso. Então é um viver a cada dia e se tem tá bom, se não tem. Aí começa a lidar com aquela questão, porque se o Netuno está na casa 2 é porque isso é uma questão na vida da pessoa. Isso tem implicações na vida da pessoa. Ela não costuma lembrar as pequenas letrinhas dos contratos. Não costuma ler as pequenas letrinhas dos contratos e pode facilmente perder dinheiro por confiar nas pessoas erradas, em decorrência de investimentos pouco práticos que agradam a sua natureza altruísta e em virtude de rematados contos do vigário. Ela pode, a miúde, ser convencida a emprestar dinheiro a pessoas que simplesmente não podem pagar, apenas porque deseja ajudar as pessoas. Ela pode deixar suas finanças numa terrível desordem, ano após ano, ao invés de impor esforço e disciplina à questão. Então, já deu para perceber que não há a menor disciplina em relação a gastos ou a conquista de recursos. Isso é uma parcela dos netunianos de casa 2. Próximo parágrafo tópico, a possibilidade da excessiva valorização dos bens materiais. Agora está falando de uma outra questão, certo? Algumas vezes, com o Netuno, abre parênteses, crenças e valores supremos, fecha parênteses. Na segunda casa do dinheiro e dos bens materiais, existe uma forte tendência a valorizar e talvez até de superestimar as possessões materiais. Se a Terra estiver enfatizada no mapa, essa pessoa poderá se inclinar a tomar muito cuidado com suas coisas e seu dinheiro, despendendo muito tempo e esforço para conservá-los. Ela irá desejar, de um modo geral, que suas posses pareçam atrativas e sejam esteticamente agradáveis. Caso haja no mapa um impulso para realizar essa conservação de uma forma contínua, essa tendência poderá simplesmente se transformar numa profissão. Veja, aqui não está falando propriamente de um Netuno na casa 2. Aqui está falando quando você tem uma ênfase de terra no mapa, vamos supor, você é um capricorniano, ou você é um taurino, ou você é um virginiano, você tem terra muito forte no mapa, então você valoriza aquilo, você quer reter as coisas. Aí quando se tem também um Netuno na casa 2, esse Netuno na casa 2, para as pessoas que têm ênfase em terra no mapa, ela tende a utilizar desses recursos de Netuno na casa 2 como uma fonte de inspiração para mostrar coisas esteticamente agradáveis, coisas bonitas e querer conservar. Porque aí o Netuno, veja, o Netuno ele vai passar a atuar mais como casa 2, porque a casa 2 é uma casa material. E essa casa material, ela mostra uma tendência a utilizá-la da maneira de Netuno, porque é o Netuno que está nessa casa 2. Aí, nesse caso, é tendo terra forte no mapa. E não simplesmente por ter um Netuno na casa 2, entende? Não é, as pessoas que têm Netuno na casa 2 não têm essa característica aqui que ela acabou de falar. A não ser que, junto a esse Netuno na casa 2, tenha terra forte no mapa. Tópico do próximo parágrafo. Altamente criativa. Netuno e a segunda casa compartilham uma forte tendência criativa.
Ela pode se expressar como um interesse e um possível talento para a arte pura, ou para a música, ou para outras atividades artísticas, mas a tendência será certamente inerente. Essa pessoa precisa ter um acesso, pelo menos periódico, à música e a um ambiente agradável, inclusive a cenários campestres, bucólicos, onde ela possa inundar-se de paz e serenidade. Se houver quaisquer outras indicações de uma possível habilidade artística no mapa, esse indivíduo precisa ter algum treinamento básico e alguma maneira de expressar sua criatividade. A música e ou outras atividades criativas, bem como visitas a parques, são maneiras desses indivíduos relaxar e abandonar tensões acumuladas. A pessoa pode ganhar o seu dinheiro através da música, visto que planetas na casa 2 mostram como que a pessoa ganha o seu dinheiro, como que a pessoa capta os seus recursos. Netuno na casa 2 pode ser através de alguma atividade artística ou até mesmo alguma atividade de natureza espiritual. Porque Netuno tem uma ligação com a arte, com tudo que é refinado, tudo que é sublime, e também algo de natureza espiritual. Agora, se a pessoa tiver ênfase, vamos supor em Libra, que também é um signo artístico, ou uma Vênus forte no mapa, essa pessoa tiver propensão à arte, essa pessoa precisa direcionar a arte para não ficar uma arte de improviso, porque o Netuno ele também tem aquela questão de improvisar as coisas, né? Porque como ele não gosta de método, e tem certas formas de arte que dependem muito mais do método, como é a questão da música, né? Que tem pauta, tem todas aquelas questões de ter um método mais elaborado. Então, a pessoa que já tem uma inclinação à arte, a pessoa pode inclusive viver dela, mas é preciso que ela tenha, então, esse Netuno de uma forma em que ela possa seguir um determinado método. Mas não é só a arte, né? A música não é a única forma de arte que Netuno pode se expressar na casa 2. Outro tópico do parágrafo, na página 112, a busca da realização. Uma vez que a segunda casa também está relacionada com os prazeres sensuais, é possível que a pessoa espere que estes lhe proporcionem uma espécie de êxtase supremo. Ela pode recuar a esses prazeres sempre que a vida ameaçar tornar-se excessivamente desagradável, buscando apoio e realização numa área que só pode proporcionar um prazer passageiro. Ela pode tornar a busca do prazer sensual um valor supremo, algo a que se agarrará diante de uma grande dificuldade. Com o Netuno na segunda casa, a pessoa precisa enfrentar sua tendência de criar ilusões a respeito de dinheiro, posses e prazeres sensuais, ou atividades criativas, de esperar mais deles do que efetivamente podem dar, ou de não dar atenção ou negar sua importância. Com paciência e percepção intuitiva, esse netuniano pode alcançar uma perspectiva verdadeiramente holística a respeito do papel dos bens materiais e nos prazeres sensuais numa vida equilibrada. Isso quer dizer que ele pode vir a compreender que as posses e os prazeres representam experiências importantes, mas não devem ser considerados como valores supremos, pois não há nada verdadeiramente duradouro com relação a nenhum dos dois. Tem uma questão aqui que parece que a gente está falando de casa 5, né? Parece que ela está falando de casa 5, mas na realidade ela está falando desse lado taurino, que a casa 2 ela é regida naturalmente pelo signo de touro, porque touro é ligado às sensações. Então a casa 2, que é uma casa muito oral, né? Então ela tem uma relação com as sensações. Lembrando que touro é aquele signo que gosta das coisas boas da vida, né? Então por isso que ela está ligando a casa 2 à casa das sensações, né? É o prazer do tato, do paladar, do olfato, né? Tem essa questão sensorial. Então ela colocou essa questão aqui, e também pelo fato do Netuno ser um planeta que gosta de refinamento, de coisas agradáveis. Então está se referindo a essas questões aqui. E essa área da criatividade é por conta de que Netuno é um planeta que ele gosta de arte, e não pelo fato de que a casa 2 é uma casa de criatividade, né? Não é, essa é a casa 5. Então, assim, me pareceu realmente que ela estava falando até de uma casa 5. Mas não, ela está falando realmente de uma casa 2, e ela está se referindo à criatividade pelo fato da gente estar falando do planeta Netuno. E pelo fato da parte da sensualidade, no sentido da expressão
corporal que o touro tem muito forte e que está associado a casa 2 no sentido de querer absorver aquilo que dá prazer na vida, né? Que traz uma experiência agradável ao corpo. Bom, então ficamos então com o Netuno na casa 2 e o próximo vídeo, Netuno na casa 3. Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só botar aí nos comentários. Um abraço.